Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar a partir de agora o RS em Movimento aqui, ó, pela Rede RS, atualizando os principais fatos desta terça-feira e antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais amanhã. Vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo até você. No canal 55, sinal UHF aberto, na antena digital, 511 na Claro TV em HD e também, simultaneamente, transmissão no YouTube. O nosso canal é o canal Rede RS, @canal Rede RS. Você encontra ali no YouTube, ativa as notificações, inscreva-se no canal e acompanhe as nossas transmissões. Acompanhem também esse lindo pôr do sol feito há pouco pelo Antônio Sobral, nosso cinegrafista. Agora, há pouquinho, o Guaíba e o nosso tradicional pôr do sol, que é um dos mais lindos, se não for o mais lindo do Brasil. Porto Alegre, nesse momento, caindo à noite, começando, né, finalizando a tarde, começando a noite. Imagens do Antônio Sobral. Confira agora os destaques do programa de hoje. O agronegócio enfrenta uma crise silenciosa de saúde mental, com índices de depressão que preocupam o setor. Uma pesquisa recente mostra que a prevalência da doença no campo chega a 15%, um número 3 vezes maior do que em outros setores na média nacional. O isolamento e a pressão por resultados estão entre as principais causas. No programa de hoje, uma entrevista com uma psicóloga para entender como identificar os sinais e buscar ajuda para quem vive no meio rural. O preço da carne bovina sobe o triplo da inflação no Rio Grande do Sul e já muda os hábitos de consumo nas famílias. O aumento acumulado em 12 meses chega a 15,41%, enquanto o índice geral de preços ficou em pouco mais de 4%. Entre os cortes que mais subiram estão o vazio, a carne moída e a costela. Na edição de hoje, vamos saber por que o valor disparou e o que esperar para os próximos meses. No futebol, o Grêmio viaja para o Chile, onde enfrenta o Palestino pela Copa Sul-Americana. E o ídolo colorado Tinga recebe empresários no Beira-Rio para discutir a reforma do CT Parque Gigante e o goleiro Alisson entra no projeto. E direto do Estúdio do Tempo, a massa polar que permanece sobre o estado começa a perder força. Veja agora no RS em Movimento. O agronegócio, um dos motores da economia brasileira, enfrenta um problema que quase sempre passa despercebido aos olhos, mas que tem um impacto direto na produção e na vida também de quem trabalha no campo. O levantamento realizado pela Great People Mental Health aponta que os trabalhadores rurais têm índices de depressão 2 vezes, chega a 3 quase, né? Perto de 3 vezes que a média da população brasileira. É a chamada crise silenciosa da saúde mental no agro, que está ligada a fatores como pressão financeira, isolamento social e a preocupação com eventos climáticos extremos. Para entender esse cenário e os caminhos possíveis para enfrentar esse problema que atinge as pessoas do campo, nós vamos conversar agora aqui na Supertela com a psicóloga mestre em neuromarketing, Aline Dota. Muito boa noite, doutora Aline, seja bem-vinda à Rede RS, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui falando desse tema tão relevante, tão importante para o nosso agro. Muito obrigado. Senhora que tem uma experiência no agro, né, lida com muitos empresários e muitas empresas rurais, né, do agronegócio, desse segmento, né? Já tinha notado na sua carreira esses sinais desta depressão presente no campo? Com certeza, são dados que não surpreendem, mas nos preocupam. Essa é uma realidade que o agro enfrenta, justamente por essas questões relacionadas à pressão constante, dívidas, anos aí de safras, de seca, de enchente, e principalmente algo que aparece com frequência é a nossa cultura de aguentar firme, né? Então, ter um espaço para poder falar sobre isso é extremamente relevante nesse momento em que o agro vive os seus desafios. E por que essa crise a gente chama, né? A gente já vai falar da pesquisa e mostrar dados aqui nas telas, né? Mas por que a gente fala em uma crise silenciosa? Porque o homem, a mulher, o profissional do agro, eles têm uma dificuldade de admitir esta depressão, esse tipo de doença mental no campo?
Ainda é um estigma, né? A gente pode observar que andamos em relação a isso para poder falar isso, mas ainda há passos muito lentos. Se nós olharmos o nosso cenário em relação à tecnologia, o quanto a gente evoluiu em tecnologia, agricultura de precisão, mas em termos de saúde mental a gente ainda está engatinhando. Existem vários fatores, como a própria cultura, como mencionei, a cultura nossa do gaúcho em especial, né, de aguentar firme, de não demonstrar fraqueza, como se isso fosse conectado, e na verdade não é, né? A gente poder olhar para as nossas emoções, olhar para os nossos sintomas, é um sinal de força e não de fraqueza. Pois é, então a pesquisa ela vem corroborar algo que vocês, psicólogos, já estão, não vou dizer acostumados, mas já identificaram nos seus consultórios, nos seus trabalhos, nos seus tratamentos, vocês já acabaram identificando esses sinais. Sinais esses presentes, né, como mencionei, seja no campo, no produtor, seja nas pessoas que trabalham com o agro, esses sinais são cada vez mais fortes, seja no ambiente de consultório, seja no ambiente corporativo, né, sinais importantes como muito cansaço, insônia, né, a insônia ela é um ponto importante, a falta de paciência, a irritabilidade, deixar de gostar ou fazer coisas que gostavam em função de perder o ânimo são sinais recorrentes e que mostram um sinal de alerta. Porque o cérebro, quando ele está, eu estudo neurociência, sou psicóloga e estudo muito a questão da neurociência, um cérebro estressado, ele não consegue tomar decisões importantes. Então, quando a gente está nesse momento de estresse, de sobrecarga, a gente tende a entrar num círculo vicioso ruim, né? De não dormir, não conseguir tomar decisão assertiva, e isso vai cada vez mais enfraquecendo quem trabalha nos bastidores da produtividade e da alta performance. Bom, essa pesquisa da Great People Mental Health é um levantamento, né, que tem justamente esse nome, saúde mental no agronegócio, uma crise silenciosa, foi assim que foi nomeado, né, a consultoria Great People Mental Health, com base, eles não apenas consultaram as pessoas, eles consultaram uma literatura também especializada, cruzaram dados epidemiológicos e estatísticas oficiais de sistemas de saúde e de organização do trabalho. Então, realmente, a gente vai ver agora uma série de telas aqui, enquanto a doutora Aline vai comentando para a gente, são números que não são uma simples consulta, né? Não é um achismo, tem um cruzamento com literatura especializada e também com dados do sistema de saúde. Vamos ver a primeira tela aqui, mais de 9 milhões de pessoas afetadas no campo. Eu exagerei, né? Não é o triplo, realmente é um pouquinho mais que o dobro, né? Em 15% depressão, incidência de depressão na população em geral, ou seja, todos os setores, todos os profissionais, todas as pessoas, estudantes, jovens, adultos, 15% é a média nacional. O campo tem uma média de 36% de depressão em trabalhadores rurais. E isso chama muito atenção, doutora Aline. Por que é o mais do que o dobro? Exatamente, né? Justamente por lidar, eu acredito, justamente por lidar com fatores que não estão no nosso controle, né? Muitos fatores em relação ao agro, como o clima, né, interferem nessa questão de poder ter uma saúde mental, uma resiliência que nós estamos cada vez mais construindo, cada vez mais. Então, eu acredito que são esses fatores que a gente não controla, eles acabam corroborando, né, com esses números, assim. Então, muito importante falar sobre esse tema, olhar também para a nossa questão cultural de que falar sobre isso não é fraqueza. Acho que esse é um ponto importante que eu vejo muito no agro, de poder olhar para os sintomas como algo relevante, não como fraqueza, mas admitir como uma força, né, poder enxergar isso. Muito bem, vamos para a segunda tela aqui, que a gente mostra melhor a pesquisa da consultoria. Próxima tela é o desfecho trágico. Aí a consultoria, ela identificou, né, que infelizmente em muitas situações o desfecho é trágico, levando a pessoa a tentar contra a própria vida. Né? A gente não gosta muito de fomentar esse tipo de assunto, né? A imprensa tem um entendimento de que quanto mais a gente fala em suicídio, mais pode estar evocando a ideia, mas a gente tem que enfrentar o problema aqui. Os desfechos trágicos no campo por 100 mil habitantes em 2007, olha ali, a agropecuária em cima da média nacional, era 16, subiu para 18, agora está em 20, ou seja, o dobro, o último dado é de 2015, o dobro também da média nacional, que é um dado
dado muito, muito triste, doutora Aline, que é o desfecho trágico. As pessoas não veem solução e aí a solução que aparece na frente é tirar a própria vida. São dados muito tristes e muito preocupantes. A gente vê nas próprias redes sociais, né, sobre a questão do suicídio. É um tema extremamente delicado, mas a gente não pode negligenciar, né? Poder ter espaços, por exemplo, para falar sobre esse assunto, principalmente, né, pedir ajuda. Acho que esse é um ponto importante. É deixar claro aqui para todo mundo que está ouvindo, né, que pedir ajuda, recorrer, né, a uma ajuda profissional, ele não é um sinal de fraqueza, ele é um sinal de força, de quem quer realmente passar por isso, enfrentar isso com uma resiliência cada vez maior. Muito bem, vamos para a próxima tela aqui, que mostra os números da consultoria que nós estamos trabalhando aqui. Bom, a visão que as pessoas têm do campo, né? À esquerda, o mito. As pessoas acham que a vida no campo é pacata, idílica, a saúde física é a única prioridade do trabalhador e existe uma ocultação de sintomas graves, é um tabu que as pessoas acham que os sintomas graves são ocultados. Na verdade, a realidade, a coluna da direita, é que tem um ambiente de alta pressão e de incerteza, há um esgotamento mental e um burnout, que é quando a pessoa bate no teto, né, e aí larga tudo, não consegue fazer mais nada, não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue nem conviver, né, corretamente, e é um burnout invisível. E a falta de rede de apoio e isolamento. Gostaria que a doutora Aline Dota falasse mais até sobre essa segunda coluna aí, que é muito, de novo, né? Vamos ter que usar de novo o adjetivo triste. Exatamente, triste, preocupante e relevante, né? Porque o burnout invisível, na verdade, a gente não pode deixar ele invisível, porque os sintomas começam a aparecer. E é aí que mora o perigo, né? A negligência, a gente não percebe, a gente tá tão no automático, tão nessa constante pressão, que a gente acaba negligenciando esses sintomas básicos, como, por exemplo, insônia. A insônia, ela é um dado importante e relevante. A pessoa está com dificuldade de dormir, começa a perceber irritabilidade acima daquilo que é esperado, a gente já precisa ligar o alerta. A gente não pode esperar que as coisas fiquem fora do controle para poder buscar uma ajuda, né? Quanto antes a gente observar esses sintomas, antes a gente precisa recorrer a uma ajuda para que esses números, essas estatísticas, elas não sejam trágicas do jeito que vem demonstrando. Muito bem, próxima tela, da Great People Mental Health, esse levantamento sobre a crise silenciosa no campo. Aí é um círculo vicioso, são vários eventos, vários fatos, né, que levam as pessoas e os profissionais a terem esse índice de depressão, são fatores externos, a doutora já comentou alguns deles, então tem, por exemplo, o clima extremo, a pessoa pega aqui uma enchente e pega uma estiagem, não é fácil, né, doutora? Lidar com isso, né, com as pragas, tem essas questões também, é uma pressão constante, né, tem a pressão financeira, e as legislações, as leis que ficam em cima do trabalhador. Depois a gente comenta os outros. Esses fatores externos são muito preponderantes, né, doutora Aline? Eles são relevantes. Eu costumo sempre trazer a ideia de que a gente não controla esses fatores, certo? A gente não controla a legislação, a gente não controla tempo. O convite que eu faço a todos vocês é olhar aonde a gente tem o controle, que é justamente sobre a nossa saúde mental, sobre as nossas escolhas, né? O mercado vai exigir cada vez mais da gente, né? O agro tem sim as suas particularidades, né? Foi isso que me inspirou também a vir para esse universo do agro. Então, olhar e focar naquilo que depende realmente da gente. E aí mora um espaço que a gente pode se fortalecer, porque o mundo, o mercado, ele não vai baixar a régua de exigência. Mas a gente pode sim criar estratégias e práticas comprovadas, inclusive pela ciência, de se fortalecer frente a esse cenário. A gente já está colocando aí na tela uma das formas de pedir ajuda, né, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, 188, a ligação é gratuita, pode acessar pelo site também, marcar um bate-papo com os voluntários lá do CVV, sempre ajuda, sempre é mais uma forma de ajuda. Gostaria que a senhora comentasse, vamos voltar para aquela tela lá, condições laborais, sobrecarga de trabalho, isso aí deve ser um dos principais fatores, né, presentes nessa depressão, né, sobrecarga de trabalho. A gente acha que apareceu agora há pouco
ali, né? A pessoa ali mexendo na areia, tá plantando alguma coisa, que coisa bonita isso, né? Que coisa romântica. Mas na verdade é uma sobrecarga tremenda que tem prazo. Tem tempo para colher, tem tempo para semear, tem tempo para resolver as questões voltadas para o campo. É um isolamento físico, não existe grande convivência e uma insegurança na atividade, doutora Aline. Exatamente, né? Mais uma vez aí entra essa questão do que nós podemos fazer que está em relação ao nosso controle. Né? Quais são essas pausas? Porque, vamos pensar, né? A lavoura, ela também exige um tempo de descanso, né? Seja para o solo. Então, quando a gente olha para o agro e fala em produtividade, em sobrecarga, a gente tem que olhar para quem está por trás disso, né? Então, cuidar da saúde mental, ela não pode ficar em último lugar. A gente tem que fazer a conta que é o contrário. Se eu tiver uma boa saúde mental, isso vai me fortalecer para que eu consiga melhorar o meu externo e não fazer a conta ao contrário. Deixar para pensar em saúde mental só quando já está esgotado ou quando o tempo já passou, né? Então eu acredito verdadeiramente, é o que eu levo para os meus clientes, né? Formas e maneiras de se fortalecer para lidar com esse universo, que é um universo mais incerto do que outros ramos de negócio. E para fechar essa tela, os fatores relacionais, que é a sucessão é uma incerteza, né? Porque o produtor rural nunca sabe se a família, né? Se os descendentes vão querer continuar no negócio, isso traz uma ansiedade, os conflitos familiares com as decisões de negócio e essa dicotomia entre tradição e tecnologia. A gente sabe que a tecnologia está chegando no campo e ajuda, está chegando não, já chegou há muito tempo e ajuda muito o campo, mas tem certos fazendeiros, que são chamados os raiz, né? Que a gente poderia dizer, que resistem um pouco, né, que tem esse conflito de não saber lidar com a tecnologia e isso vai causando essa ansiedade que também pode cair numa depressão, doutora Aline. Tudo são gatilhos, né? Tudo são eventos que podem acontecer e desencadear. A gente não consegue generalizar. Mas todos esses gatilhos, eles podem ser fontes para desengatilhar uma depressão, enfim, uma ansiedade acima do normal, acima do esperado, né? O que eu costumo ajudar as famílias do agro que tem, assim, o meu coração, assim, né? É justamente poder olhar e aprender uma geração com a outra, né? Justamente para a gente poder manter aí a sucessão dentro do agro, né? Então vamos pensar, os mais raiz, poder ter a mente um pouco mais aberta para quem é a geração mais nova, mas a geração mais nova também poder respeitar quem é da geração mais antiga. Então eu acho que essa ponte acaba fortalecendo a todos que são do agro para enfrentar cada vez mais essas adversidades que não temos controle. Bom, aí é uma verdadeira terapia que tem que ser feita mesmo, né, doutora Aline? Exatamente, a terapia ela é uma ferramenta, né? Poder ir realmente para um profissional, para um psicólogo, às vezes para um psiquiatra, que é importante também. As pessoas ainda têm muita vergonha, muito estigma para falar disso, né? Eu costumo dizer que o psiquiatra ele vai regular, né, o cérebro, ele vai regular os químicos do cérebro e o psicólogo vai cuidar da mente, vai ajudar a pessoa a elaborar, a poder se fortalecer frente a esses desafios, né? Então poder utilizar recursos para que a gente possa ficar cada vez mais forte. Acho que esse é um recado importante, né? Fortalecer frente a um cenário incerto. Vamos passar rapidamente aqui as próximas telas, que a gente só tem mais um minuto, e a gente comenta no final um pouco mais da questão do cuidado também. Tem uma questão químico-cognitiva que também a pesquisa traz, que a exposição aos agrotóxicos poderiam levar à queda de neurotransmissores e aí desenvolvimento de depressão. A próxima tela fala dos mais vulneráveis, os jovens estão mais vulneráveis, as mulheres estão mais vulneráveis, os operadores, né? Aqueles que estão expostos diretamente aos produtos químicos. E uma coisa leva a outra, aumento de faltas no trabalho, aí leva a uma queda de produtividade, do comprometimento da sucessão familiar e o êxodo rural e elevados custos de reposição. E para fechar, é aquilo que a doutora falou, próxima tela, o caminho do cuidado, programas de apoio, né? Tem a questão da atualização da NR01, né, doutora Aline? Atenção psicossocial agora é parte oficial do gerenciamento de riscos ocupacionais. E fiscalização também de equipamento, utilização de equipamento no manuseio dos químicos. Doutora, para fechar, 20 segundos, por favor, que nosso tempo já se foi.
Bora lá, então. Pedir ajuda é um sinal de coragem e oferecer ajuda é um sinal de grandiosidade. Então, para quem está assistindo e se identificou, né, em algum momento com essa nossa conversa aqui, que possa procurar ajuda para que a gente possa fazer um agro forte por fora e forte por dentro. Muito bem, doutora Aline Dota, muito obrigado por estar conosco aqui, né, nessa conversa e nessa análise dessa pesquisa, que é muito boa, porque positiva no sentido de que nos trouxe dados para alertar, né, a respeito dessa situação. Muito obrigado por colaborar com a gente. Um grande abraço. Eu que agradeço. Sucesso. Boa noite. Aline Dota é psicóloga e é especialista em neuromarketing e também está ligada aos agricultores. Ela está acostumada ao meio do segmento do agronegócio e por isso já viu no seu divã, no seu consultório passar muito profissional, né, a respeito disso. Só queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da ligação química com a questão da depressão. Mulheres, trabalhadores temporários, produtores integrados à agroindústria e trabalhadores rurais, aqueles que lidam diretamente, né, com a exposição aos produtos químicos, estão entre os grupos mais vulneráveis e isso pode ter uma ligação, né? Pelo menos a pesquisa indica, a gente até gostaria de conferir isso com um físico, né, um bioquímico, enfim, para a gente saber se isso realmente acaba desencadeando na questão dos desafios da saúde emocional. Mas parece realmente estar ligado porque os números mostram. A gente vai agora chamar a Cris Viegas, que está ao vivo, porque Porto Alegre recebeu os secretários de Meio Ambiente de todo o Brasil nesta terça-feira para conferir a adaptação, para debater a adaptação climática nas cidades. E lá está a Cris Viegas, na sede da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, onde está acontecendo a abertura do 4º Encontro Sul do ICLEI Brasil. Alô, Cris Viegas, nos explique tudo por aí. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Renato, a você, a todos que estão conosco. Olha, esse encontro acontece, como todos nós sabemos, aí às vésperas da data que marca as enchentes no Rio Grande do Sul, enchente que chegou aqui há 2 anos, né, que tanto nos impactou. E traz justamente o propósito de fortalecer a gestão dos municípios e fazer uma troca também, uma troca qualificada de experiências, de conhecimento no que diz respeito ao meio ambiente. A abertura oficial do evento aconteceu agora há pouco, aqui há poucos minutos, com a presença do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e todas essas autoridades que você citou, Renato. A gente está aqui com a ICLEI, que é uma rede global que integra aí 40 países, uma atuação na América do Sul em 3 regiões, Argentina, Colômbia e também o Brasil. É uma entidade do terceiro setor, Renato, que reúne especialistas voltados ao meio ambiente e à sustentabilidade urbana. Os municípios se associam à ICLEI para essa troca de conhecimentos e Porto Alegre é associada desde 1997. O plano de ação climática da nossa cidade foi construída com o apoio dessa rede. E eu estou aqui ao lado do diretor da ICLEI Brasil, Rodrigo Corradi, que vai nos trazer mais sobre este evento que acontece com a abertura que aconteceu agora aqui. Rodrigo, como é que a ICLEI tem apoiado os municípios, né, na prática? Boa noite. Boa noite. Acho que um grande foco é assim, um eixo é dar a representatividade para os nossos associados, governos subnacionais, municípios e estados de todo o Brasil, entre seus mais de 2.500 associados do mundo inteiro, para que a sua voz seja escutada nos ambientes internacionais onde recursos e ações são apontados. Isso é um elemento fundamental, assim como o trabalho de construção técnica, como, por exemplo, a construção dos planos de ação climática, da construção de planejamento, tanto vinculado com a questão de proteção e risco e desastre, quanto com a composição da agenda climática e de biodiversidade, sendo diretamente nos territórios, tanto com municípios e estados no Brasil inteiro. Quais as lições que as enchentes deixaram, né, para o planejamento das cidades Brasil afora? Entendo que um ponto fundamental foi uma chamada à ação. Muitos espaços, e já na própria abertura do nosso encontro, nós podemos ver a reflexão colocada que, em muitos aspectos, a questão, a sensibilidade quanto à mudança climática já existia.
Porém, o que não existia muitas vezes era a prioridade da alocação de recurso e direcionamento de agendas multiníveis, onde União, Estados e municípios possam trabalhar conjuntos na implementação de soluções. Seguramente, esses últimos 2 anos têm sido um referencial importante numa ação multinível na agenda climática aqui no Brasil. Rodrigo, muito obrigada pela sua entrevista e a gente vai seguir aqui acompanhando o evento. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Renato, a gente teve aqui ao longo do dia, a nossa reportagem esteve pela manhã, esteve pela tarde e traz aí na reportagem um resumo de como foi esse primeiro dia de evento. A reconstrução, a adaptação e o financiamento pós-desastres climáticos são os eixos que orientam o 4º Encontro Regional Sul do ICLEI Brasil, que reúne gestores públicos, pesquisadores e representantes da sociedade civil com o objetivo de debater estratégias para a construção de cidades mais resilientes diante das mudanças climáticas. Na manhã desta terça-feira, o encontro teve como primeira atividade o Fórum CB27, que reuniu cerca de 20 secretários de meio ambiente de capitais brasileiras para discutir soluções e estratégias diante dos desafios climáticos. Nós temos que trabalhar o foco do problema, que é a geração dos gases de efeito estufa, que estão diretamente relacionados a nossos modais de mobilidade urbana, a parte de uso e ocupação do solo, a transformação do uso e ocupação do solo, proporcionando muitas vezes uma supressão vegetal. Nós temos que trabalhar a parte de matrizes energéticas, principalmente das nossas indústrias, empresas, de bens e serviços que nós temos nas nossas capitais, com o objetivo de fazer também sempre uma transição energética para geração que seja zero ou muito baixo em termos de gases de efeito estufa. Então, são essas discussões que já estão acontecendo a nível nacional, muito avançado a nível internacional, que nós trazemos também para esse tipo de fórum, para que a gente possa, através das experiências e através de ações concretas que estão sendo feitas nos nossos municípios e capitais brasileiras, reproduzir isso para outros colegas. A programação também marca o início das comemorações pelos 50 anos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre. O secretário municipal Germano Brem apresentou um panorama da política ambiental na cidade, desde a criação da secretaria até as ações mais recentes de preparação para eventos climáticos extremos. Na prática, a gente conseguiu implementar essa agenda da adaptação climática, ou seja, nos instrumentos, em sistema de proteção, em meteorologia, nos totens que fazem as medições, no centro de monitoramento e contingência. São exemplos práticos e reais de investimentos em infraestrutura que a gente teve que fazer para tornar a cidade, de certa forma, mais preparada e resiliente. E esse é o grande ponto também que a gente quer compartilhar com os outros secretários do meio ambiente, trazendo aquilo que a gente viveu na cidade de Porto Alegre, para que os outros estejam, no mínimo, preparados para eventualmente ocorrer eventos dessa natureza. Durante a tarde, o licenciamento ambiental foi o tema de um debate com representantes de todo o Brasil. A secretária do Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro comentou as ações para o enfrentamento da crise climática na cidade carioca. Temos os programas de mutirão, então são trabalhos que fazem desde da manutenção e proteção das encostas através do mutirão de reflorestamento, mutirantes de rios que fazem o trabalho de educação ambiental e limpeza dos rios desses canais da cidade, as guardiães das matas que previnem o avanço das comunidades para dentro das nossas unidades de conservação, e temos também na área de monitoramento, em parceria com o Centro de Operações Rios, o protocolo de calor, que faz o monitoramento diário do clima e umidade, temperatura e umidade da cidade, e traz isso como resposta através de 5 níveis. Então, de que forma a cidade vai responder a cada um desses níveis de calor. Desde um calor mais brando até um calor extremo, que dentre outras respostas, paralisa, inclusive, algumas atividades da cidade.
Nós estamos numa semana emblemática, essa última semana de abril e início de maio, onde a gente lembra fatalmente a trágica situação das enchentes de 2024. Foi justamente nessa passagem de abril para maio que começou tudo lá há 2 anos. E é normal que todo mundo volte a discutir esse assunto. Só que nós aqui na Rede RS passamos todo esse tempo justamente projetando, debatendo, analisando e focando e inclusive cobrando das autoridades esta mudança, esta preparação, este planejamento e uma maior proteção climática. E não vamos deixar de fazer isso. Vamos continuar pautando independente de qualquer data, de qualquer efeméride. É o nosso trabalho. A seguir, a carne está mais cara no Rio Grande do Sul e pressiona o orçamento de muitas famílias. No próximo bloco, nós vamos entender o que está por trás dessa alta e o que podemos esperar para os próximos meses. Vai dar para fazer um churrasquinho? Olha ali a costela. O intervalo é bem rapidinho. Nós já voltamos, eu espero vocês. Estamos de volta com RS em Movimento, aqui na Rede RS, a primeira emissora de jornalismo em TV aberta do Grupo Vox Brasil. A carne ficou mais cara no Rio Grande do Sul e bem acima da inflação. Em um ano, o preço subiu mais de 15%, pressionando o orçamento de muitas famílias. Até março, o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, IPCA, acumulava 4,14% em 12 meses. Ou seja, o aumento do preço da carne supera em 3 vezes a inflação no país. Alguns cortes tradicionais do churrasco, que é aqui tradicional no Sul, né, no Rio Grande do Sul, tiveram aumentos ainda maiores, passando dos 20%. Para entender o que está por trás dessa alta e o que esperar nos próximos meses, a gente está recebendo aqui o vice-presidente técnico da FEBRAC, a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, José Arthur Martins. Seja bem-vindo, José Arthur, mais uma vez aqui ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, prazer em estar contigo aí, Renato. Prazer é nosso. O que está acontecendo, José Arthur, com esse preço que pulou tanto aqui no Rio Grande do Sul, hein? Olha, Renato, assim, ó, isso não deixa de ser um pouco cíclico também, né? Já há um bom tempo a gente vê que esse preço ele se eleva um pouco e aí a coisa nunca se normaliza, né? Nunca baixa, mas Sim. Ele se estabiliza. Por quê? Existe todo um ciclo da pecuária, como é que eu vou te dizer? Que pena que nunca baixa, né? Pois é, a minha esperança. Podia dar uma facilitada para a gente. Não tem acontecido. Então, o que acontece? Em algum momento, isso aí, a gente vai lembrar aí 23, 24, o preço do boi estava muito baixo. Eu me lembro na Expo Inter, lá de 2023, 2024, era a grande reclamação, o preço do boi, como é que vai ficar? O que acontece? Houve na busca do criador querer se capitalizar, ele se desfez de fêmeas. O que aconteceu? O reflexo está acontecendo agora, né? Não houve a produção do boi, não houve a produção com a venda de fêmeas, se foram junto, né? Não houve procriação, é isso? Não houve a procriação. Porque não tem a fêmea, não tem como nascer. Não tem como nascer terneiro. Então, está acontecendo. Está acontecendo agora uma menor oferta. Então o número de animais... O número de animais para abate está numa escala um pouco reduzida. Claro. Além disso, tem um outro componente. O Brasil hoje ele passou a ser o maior produtor de carne, exportador de carne do mundo. Passou os Estados Unidos já, que era nosso grande concorrente. Hoje o Brasil é o grande player, né, mundial da carne. Do mundo inteiro, é? Do mundo inteiro, do país. Do mundo. Brasil Embora primeiro. A nossa carne não seja uma carne premium, né, a nossa carne é usada, é a carne do hambúrguer, do cheeseburger nos Estados Unidos. Talvez por isso, né? Talvez que a gente seja primeiro. Porque a gente trabalha com vários tipos de carne. Vários tipos, e hoje o nosso rebanho de mais de 230 milhões de cabeças, nós estamos com 234 milhões, é quase a população do Brasil, é a população que a gente tem de bovinos comerciais, para exportação. Bom, então, esse é um outro aspecto. O Brasil está, embora
o brasileiro consuma praticamente 70% de toda a sua carne que produz, esses outros 30% eles são exportados. Era a minha próxima pergunta, o quanto a gente consumia. Então 70% se consome 70% no mercado interno. Fica no mercado interno. Isso não se aplica a Rio Grande do Sul. Vamos deixar, né? O gaúcho consome mais do que produz. Consome mais. Né? Então vem muita carne de fora e esse aí talvez é um dos componentes que está fazendo alterar o preço do boi o preço da carne aqui no Rio Grande do Sul. Aqui a gente não produz o suficiente para o mercado interno. A gente come mais do que produz. Vem carne de Rondônia, de Mato Grosso, que é uma carne na minha opinião, e alguns não vão gostar do que eu vou dizer, mas uma carne de menor qualidade, né, do que do nosso gado europeu que nós temos aqui. Né? Bom, alia-se a isso... Está falando o José Arthur Martins, que está conosco aqui, que além de ser integrante da FEBRAC, vamos lembrar que é médico veterinário. Sim, né? também. Trabalha há muitos anos. Há muito tempo. Né, nesse setor, já foi subsecretário da Expo Inter, trabalha na Secretaria de Agricultura. Quantos anos já saiu da Secretaria? Já 44 anos. 44 anos na Secretaria. Então o homem entende do riscado. Então se ele diz que a carne de fora, vamos dar essa dica aí, eu acho que é importante, até porque eu já tinha conversado contigo sobre isso, né? Se a gente olha ali no rótulo, no supermercado, é bom ver qual é o frigorífico, é bom ver qual é a cidade, a região. Essa é uma recomendação que eu faço. Coisa desconhecida, é melhor não experimentar, né? Eu vou te dizer, quando eu compro carne no supermercado, claro, olho o corte e depois... O preço nem olha, Zé Arthur nem olha o preço. Claro que eu olho, capaz que não. Mas é uma coisa que eu recomendo que se faça. A origem dessa carne. De onde é que ela está vindo? Qual é a região do frigorífico? Exato. Se é Rio Grande do Sul... Tranquilo. Tranquilo. Outras regiões boas, Zé Arthur? Uma ou duas aí, pra gente ficar tranquilo. Daqui do Rio Não, do resto do Brasil. Triângulo Mineiro? Olha, são no mais Paraná e São Paulo. Paraná e São Paulo. O que passou daí é a carne de zebu. Ah, perfeito. E aí é a minha opinião, isso é muito pessoal, do meu gosto, né? É uma carne de menor qualidade, vamos dizer assim, de menor sabor, de uma carne um pouco mais... É verdade, concordo contigo, de vez em quando a gente vê uma enxurrada de marcas novas, desconhecidas, né? Sim. E aí tu vê que o preço está razoavelmente mais barato, né? E o que será que está acontecendo? Aí tu vai ver a localização do frigorífico, é uma coisa completamente nova, né? Tu vai ver, ele vem de Rondônia, Goiás, Rondônia, Mato Grosso. Essa carne, geralmente, ela é mais barata. Né? Isso que vem de Rondônia. Isso que vem de Rondônia. Olha, mais de 2.000 quilômetros andando, né? Imagina, né? Para chegar a um preço, né? Deve haver um subsídio, alguma coisa. Te cortei o raciocínio, vamos voltar lá. Onde é que eu estava? Sim. Está tentando investigar as causas do aumento aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Uma das outras causas, talvez, também, né? É que um movimento... Sabe que hoje o eixo da comercialização da carne, né? Globalmente, se deslocou, né, de Europa, né, para o Oriente. Quem são os grandes compradores hoje? É China, Ásia, enfim. Sim. E nós temos um novo problema que surgiu agora há pouco tempo, que é um foco de febre aftosa na China e na Rússia. Puxa. Isso aí é fatal. A Rússia, que é um grande player, né, como produtor e exportador de carne de suíno e de frango, vinha se preparando, vamos dizer assim, para ser um exportador de carne bovina, de proteína bovina. Esse foco de febre aftosa acabou com as expectativas dele e isso aí vai agora até retomar essa condição. E eles eram área livre de vacinação, livre de aftosa, com vacinação. Com vacinação. Né? E a vantagem que o Brasil tem, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina especialmente, que nós somos a região, hoje a Organização Mundial de Saúde Animal trabalha com regiões, a nossa região é livre de aftosa sem vacinação. E isso aí traz um prêmio, ele é um diferencial, tanto que o próprio Rio Grande do Sul está abrindo alguns mercados já, inclusive para o Chile, né, que era um mercado um pouco mais complicado, da venda de carne com osso. Né? Eles abriram esse mercado, então o Rio Grande do Sul está, nesse momento, com uma situação bastante boa. Favorável. Assim. Tá favorável. Então, todas essas circunstâncias, né, elas terminam te levando para uma composição de preços que está aumentando. Pouco estoque. Né? O estoque do Rio Grande do Sul, o estoque de carne no Brasil e no Rio Grande do Sul está menor do que
do que o esperado, do que seria o ideal, e aí aquela velha lei da oferta oferta e da procura. Quer dizer, tem pouca oferta, a procura continua, e muito embora alguns digam que o consumo de carne vem diminuindo. Mas é muito alto. Olha, o brasileiro não vive sem carne. Claro, tem os veganos, tem os vegetarianos, ok. Pois é, inclusive, Renato, é um número menor de pessoas. Não é significativo. Não é significativo. Não é participante disso. Inclusive, existe um trabalho científico, né, já comprovado de que populações pobres, ou populações subnutridas, ou populações de menor, né, com carência alimentar, qual é a primeira coisa que eles vão buscar no momento que tem vamos dizer, começa a subir um pouco na escala econômica. Proteína. E o que eles vão comer? Vão buscar carne, claro, e carne bovina. Claro. Mas a carne de frango, a carne suína, sim, tem seus mercados, e seus mercados grandes, né, e que não param de crescer, mas a carne bovina ainda é, né, o grande atrativo, né, como proteína, como produto que todo mundo quer. Os veganos e vegetarianos, que me desculpem, mas a carne é sensacional. Ela é algo que faz parte do prato do gaúcho, principalmente, né? E nós estamos aqui vendo a Gisele Bündchen, que abandonou o veganismo e o vegetarianismo, estava anêmica, foi recomendada pelos médicos a consumir carne vermelha. Sim. Esse é o grande problema dos vegetarianos e depois os veganos, muito pior. Olha isso, que eles vão ter que fazer... Barbaridade. Olha essa picanha. A picanha que hoje, José Arthur, a picanha que o presidente prometeu não saiu até hoje. É por causa disso tudo que tu está explicando? Eu prefiro... não vou entrar na seara política aqui. Mas também ela está afetada por causa disso. Agora, o vazio, por exemplo, aumentou mais. O corte do vazio, 23,40% em um ano. Por que um corte específico pode aumentar mais? Essa não consigo. Assim, pergunta que alguns cortes... de $1 milhão para o veterinário aqui. É que alguns cortes viram, em alguns momentos, é um julgamento meu. Certo, né? Opinião, claro. Eles viram moda mais do que outros cortes. Perfeito. Tu vê que a picanha, que até alguns tempo atrás era a vedete, né? A vedete, eu acho que na próxima campanha o senhor, aquele que prometeu, eu não vou prometer picanha, talvez ele prometa um entrecô, um vazio, uma maminha, que são cortes que passaram a ser mais, vamos dizer assim, mais valorizados, né? A ripa da costela, que são cortes que até algum tempo atrás não eram conhecidos, vamos dizer assim, né? Hoje tu tem uma profusão de cortes de carne nobres, né, e saborosas, que algum tempo atrás ou era a picanha ou era a costela e não fugia muito disso. E não fugia muito disso aí. Né? Para mim não tem corte melhor que o vazio e a costela. O vazio subiu 23% e a costela subiu 18% nesse último ano. A alcatra também aumentou, o entrecô também aumentou um pouco menos, né? Sim. A carne moída de primeira aumentou 20,93%. Tudo isso aí é uma sequência, né, Renato? A carne moída de primeira aumentou. De segunda não. Pois Aí é o hábito também de consumo, né? Tem as questões de hábitos alimentares, né? Como tu disseste, a pessoa melhora um pouquinho de vida, já vamos pegar hoje, vamos pegar a carne de primeira, sai não de segunda. Do guisado de segunda e vai para o guisado de primeira. Claro. Sem dúvida. A própria picanha aumentou 8%, né? Bem menos. Até que é um corte, a picanha, né, a mais tradicional, que é o nobre, né? Que nobre também, né? E tu vê que aumentou pouca coisa em relação... Aí é a questão de demanda, né? A lei do oferta e o pessoal trocou muito por maminha também, né? E que é um corte que eu, pessoalmente, eu já estou falando sobre churrasco, que eu estou com uma fome terrível. Mas a maminha eu não sou tão fã. Não sei o que o Zé Arthur gosta e acha. Para mim, a maminha e o entrecô são os... E ela aumentou 15,90%. Porque o pessoal substituiu, né? Vai substituindo. Vai buscando uma substituição. Tem mais carne também, né? Também. Não tem osso, né? O vazio também não tem osso. Da costela, que era a costela de 12 horas, uma costela desse tamanho. Hoje, que apareceu ali também. Hoje, o que o pessoal estava preferindo? Assado de tira. Assado de tira. É uma ripinha da costela que, vamos combinar, é muito mais saboroso. É né, muito tia? bom, é muito bom. Vem cá, essa hora, nós perto da hora da janta... Quando tem carne é muito bom. Tem umas que não tem nada, né? Tem só gordura. Mas aí tem que saber escolher também. Tem que saber, claro. E tem que saber botar na parrilla e na grelha, né? Mas o que a gente pode esperar aí para os
próximos semanas, meses, para esse ano de 2026? Isso está atrelado à economia brasileira? O que o gaúcho pode esperar para o churrasco dele? Né? Eu acho... Né? Antes de concluir a pergunta, acho que o gaúcho não vai abrir mão totalmente do churrasco. Ele pode diminuir o número de vezes que ele vai fazer o churrasco. Mas assim, um churrasquinho semanal, um churrasquinho quinzenal... aquele churrasco de domingo, aquele é inevitável. Não Talvez adianta, no né? meio da semana ele vai ter que... Mas vai ficar mais caro ainda? Eu acho que... olha, Renato, e aí é a axologia, né? Claro, tem alguns componentes que te ajudam a fazer uma análise. Mas, por exemplo, essa questão desse surto de aftosa lá... Então, é para tu ver como o mercado da carne hoje ele é real time e global, né? Quer dizer, o foco estourou na Rússia, cara, do outro lado do mundo, lá na China, e está afetando o nosso mercado aqui. Por quê? Porque alguns, obviamente, né, quem comprava alguma carne da China ou da Rússia não está comprando, vai ter que procurar outro mercado. Qual é o mercado que mais está oferecendo produto no momento? É o Brasil. Né? Então, isso aí também ajuda dos nossos 70%, de repente nós vamos ter que ficar só com 69%, 68%. Alguma coisa nós vamos ter que, né, empurrar para a exportação. Sim. Tudo isso aí movimenta esse mercado, movimenta todo esse processo, e que, olha, eu acho que tão cedo, não digo que vai disparar o preço da carne, mas ele vai se manter nesse patamar aí até que a gente se acostume, porque baixar, eu acredito que não. É muito difícil. Mas em algum momento os preços vão se estabilizar um pouco mais, vai baixar essa história desses cortes que dispararam muito, eles tendem a dar uma rebaixada. Baixar um pouco, mas eu acho que isso ainda esse processo de todo esse mercado global, ele ainda vai demorar um pouco mais para se ajeitar. Para se acomodar. Exatamente, e já em cima disso que tu estás falando, o presidente Lula assinou um decreto que promulga o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Com isso, a gente pode começar a exportar mais carne? Nós, Rio Grande do Sul. Principalmente o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem a carne que os europeus querem. Não é a carne... Vamos dizer, a carne que o Brasil... Exceção dos franceses, né? Que uma vez falaram mal lá da nossa carne. Mas aí... Foi um episódio. Foi um episódio isolado. Isolado. Mas a carne que o Rio Grande do Sul produz, né? Que é proveniente de raças europeias, certo, né? Claro. Tu entra Angus, Hereford, Limousin, Charolais, Devon, enfim. É a carne que esse mercado europeu quer. Que é uma carne de melhor qualidade, uma carne, vamos dizer, uma carne premium. Né? A carne, como eu te digo, a carne do Brasil, né? Não é o resto do Brasil, mas a carne que o Brasil produz a nível, na visão global, é a carne do zebu. Certo. E a carne do zebu, ela é diferente da nossa carne aqui do europeu. É uma carne mais fibrosa, enfim, ela é diferente. E que não é o que o europeu quer. O problema que nós temos aqui no Rio Grande do Sul é fazer volume de produção para ter uma capacidade de exportação. Né? Porque o nosso consumo, a gente já não está dando conta, no momento, do estoque que a gente tem. E vamos precisar, né, para exportar, nós temos que aumentar a nossa produção em alguns valores aí. Inverno e entre safra tem alguma coisa a ver? Influencia? Muito pouco. Já houve entre safra. O nosso sistema de produção hoje, o gaúcho vamos dizer, se atualizou, se modernizou. Hoje tu já não tem mais, né, a entre safra, desapareceu o boi porque não tem pasto, não. Tu já tem as gramíneas de inverno, né? O produtor ele já prepara. Está mais encadeado o processo, é isso? Como? Está mais encadeado? Está mais encadeado. Não tem tanto intervalo? Não tem intervalo. É um processo que ele vai o ano inteiro. Claro, tu tem em alguns momentos, né, tu tem uma maior produção, tu tem mais condições de abastecer o mercado, como agora, né? Abril, maio, tem as feiras de terneiro por todo o Rio Grande que vão fazer a venda desses animais que daqui a um ano e pouco vão estar nas gôndolas. Então,
Mas isso segue, né? Terminando esse ciclo aí da produção de terneiras, coisa e tal, vem as exposições de primavera, onde começa a venda dos reprodutores. Então, o ciclo deixou de acontecer entre a safra. O ciclo ele é permanente, agora ele é contínuo. Muito bem. José Arthur Martins, vice-presidente técnico da FEBRAC, que é a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, médico veterinário, nos dando uma aula aqui sobre carne, sobre animais e sobre os cortes. E, infelizmente, sendo honesto com a gente, não tem uma possibilidade mais próxima de retração dos preços. Tão né? cedo, Tão não. cedo, pelo menos, né? Esperamos que aconteça, né? Vamos esperar até o fim do ano, quem sabe, né? Para não contribuir tanto com a inflação e a gente poder estar um pouquinho mais de churrascos aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, Zé Arthur. Obrigado, Renato. Até a Renato. próxima. Até. Obrigado pela visita. Chegou a hora de irmos até o Estúdio do Tempo para conferir até quando vai esse frio. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você também que nos acompanha diretamente do Estúdio do Tempo da Rede RS. Olha, a tendência é que o frio continue atuando nessa quarta-feira. As mínimas no Rio Grande do Sul podem variar dos 4 até os 13 graus ao longo das cidades. O lado bom é que, assim como a gente viu ontem e hoje, o sol aparece em todas as regiões. Com isso, a temperatura aumenta ao longo do dia, garantindo uma tarde agradável, com máximas que podem chegar até os 25 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu um alerta com a possibilidade de geada em alguns pontos do centro do nosso estado. Mas esse frio aqui não deve durar muito tempo. Isso porque a partir de quinta-feira, essa massa de ar frio já deve começar a perder intensidade. Vamos ao nosso giro pelo estado para dar uma olhada em como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Começando pela Serra Gaúcha, Canela deve apresentar mínimas de 11 graus, com máximas de até 23. Por lá, o sol aparece entre nuvens. Assim como é o caso de Vacaria, só que a diferença é que lá as máximas podem chegar até os 24 graus. Ao norte do estado, Erechim, a temperatura vai dos 14 até os 24 graus nessa quarta-feira, também com o sol aparecendo entre nuvens. A situação começa a mudar nas outras regiões, como é o caso de Palmeira das Missões, onde o sol predomina o dia inteiro e por lá a temperatura vai dos 12 até os 25 graus. Lá na fronteira oeste, São Borja deve registrar mínimas de 10 graus, com máximas de até 25, e o sol também predomina o dia inteiro. Em Bagé, as mínimas devem ficar ao redor de 8 graus, com máximas de até 23. A gente vê uma grande amplitude térmica justamente pela presença do sol. Assim como é o caso de São Cepé, no centro do estado, que vai apresentar esse mesmo prognóstico. Agora, ao sul do território gaúcho, Rio Grande deve ter máximas de até 25 graus, com mínimas de 8, também por causa do sol aparecendo desde cedo, sem nuvens no céu a princípio. Lá no litoral norte, em Capão da Canoa, a gente vê que as mínimas ficam um pouco mais elevadas, ao redor de 13 graus, com máximas que podem ir aos 23. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a gente vai ter um dia ensolarado, com marcas que vão dos 9 aos 24 graus. E por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Uma boa noite. Boa noite, Lucas Canever. Já estou aqui com o Irineu Guarnier Filho, que começa às 9 horas da noite com ponto de conexão todos os dias aqui na Rede RS. Boa noite, Irineu. Tudo bem? Boa noite, Renato. Seja bem-vindo. Obrigado. Qual é o nosso tema de hoje do ponto? Hoje vamos falar, Renato, sobre a colheita da azeitona no Rio Grande do Sul, a colheita da oliva e o crescimento aí da produção de azeite aqui no estado. O Rio Grande do Sul hoje é o principal produtor nacional. Ah, é? No Brasil? No Brasil, principal? é. O consumo incrível ainda como cresceu esse mercado, né? É impressionante, assim, a área plantada... 10 anos atrás não se ouvia falar nisso. Não se ouvia falar, é. Foi muito rápido o crescimento. Houve uma tentativa no passado, coisa de 25, 30 anos atrás, de tentar produzir, não deu muito certo. As variedades não eram as mais indicadas, enfim, o pessoal desistiu. E agora, coisa de uns 15 anos, começou de novo, recomeçou o plantio com as variedades certas e as coisas vêm andando muito bem. Nós tivemos aí nos últimos anos umas 2 ou 3 safras bem desafiadoras, difíceis. A produção caiu um pouco, mas este ano o Rio Grande do Sul deve colher uma excelente safra. Começou agora há pouco a colheita
deve colher Embora a azeitona seja muito resistente, né? Ela pode ser vários tipos de clima, né? Pelo pouco que eu sei. Ela é uma cultura bastante resistente, rústica, né? E resistente. É uma cultura que se assemelha muito à vinha, né? Geralmente, onde tem vinhedo, tem olivais, assim, próximos. A gente vê muito isso na Europa, Espanha, Portugal. Quem faz vinho, faz azeite, né? Geralmente as duas andam meio juntas. E aqui o Rio Grande do Sul descobriu um terroir muito bom aí. Campanha Gaúcha, região aí central do estado, enfim. A Serra também, né? Muitos municípios aí estão apostando muito. E isso está mudando completamente, né, Renato? A paisagem, não só a paisagem gaúcha, como também a matriz econômica de algumas regiões. Incrível. Porque cada vez mais produtores estão se dedicando, industrializam, vendem o produto, e o consumidor também vem apreciando mais um azeite produzido aqui, um azeite fresco, jovem, né? Azeite, ao contrário do vinho, tem de ser consumido quanto mais cedo, melhor, né? Não é um produto para guardar, né? E os prêmios que o azeite gaúcho vem ganhando no exterior também tem reforçado muito junto ao consumidor esse apelo por um produto de qualidade, um produto E tem gente que alia com o turismo também, né? Sim, agora aí já promove alguns eventos, música, cultura. E exatamente como acontece no vinho, chamado enoturismo, né? Que as pessoas vão lá na vinícola e degustam, enfim, compram o seu produto. Aqui nós já temos também o olivoturismo crescendo. Eu ia dizer olivoturismo. Olivoturismo está começando já existe. A ganhar força. As pessoas vão nos olivais, conhecer as fazendas produtoras, conhecer os lagares onde são esmagados e as azeitonas. Lagares é o nome do lugar? O lagar é aquele tanque onde se esmaga. E se esmaga com o pé também, que nem as uvas? Não, é mecânico, é com máquina. Tudo mecânico. Hoje em dia é tudo mecânico, não tem mais pé em uva nem pé em azeitona. Agora, provar um azeite assim, retirado ali logo depois... Deve ser sensacional, hein? Ali no lagar é incomparável, né? A qualidade assim é extraordinária, é algo fantástico. Quem são teus convidados, Irineu? Estarão conosco essa noite, aqui participando do programa, o Flávio Obino Filho, presidente do IBRA Oliva, o Instituto Brasileiro da Olivicultura, a Maria Cristina Rodrigues da Cunha, que é empreendedora, sócia proprietária da empresa de azeites e derivados, o Antônio Borba, engenheiro florestal, extensionista da Emater RS, a Emater tem dado um apoio muito grande aí aos produtores. Como sempre, né? E completa o nosso grupo do programa de hoje a Xânia Chagas, que é uma especialista em azeites de oliva. A Xânia é um nome, assim, conhecidíssimo no meio, é uma referência no setor, uma das maiores conhecedoras de azeite aí do Brasil, vai estar aqui conosco hoje, vai nos dar a honra de participar junto com os outros convidados desse programa de hoje, todos presenciais. Vai ser delicioso esse programa. Delicioso. Valeu, Irineu. Muito obrigado. Renato. Ponto de conexão, 9h da noite com Irineu Guarnier Filho. O combate ao feminicídio já é uma bandeira aqui do RS em Movimento. E não só dos casos mais extremos, como também da violência que os antecede. Esse foi o tema discutido nesta terça-feira na Associação Comercial de Porto Alegre. Até o momento já são 27 casos confirmados no estado desde o início de 2026. Vamos conferir na tela. De janeiro a março de 2026, cerca de 14.500 casos de violência contra a mulher foram registrados pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Estupro, ameaça e lesão corporal estão entre os casos, crimes que muitas vezes precedem o feminicídio. Para a vereadora de Porto Alegre, comandante Nádia, o ciclo de violência que antecede o crime é escalonado. Ele começa numa violência psicológica, numa violência moral, no empurrão, num beliscão, numa falta de respeito e até que essa mulher vai perder a sua vida. O grande desafio é o Estado, como eu disse, se precaver, é chegar antes que o crime aconteça. E como fazer isso? Através de informações. Por quê? Porque esse crime, na sua totalidade, ele acontece dentro de casa. E a nossa legislação penal deixa muito claro que a casa é domicílio inviolável. Ninguém poderá entrar nela sem ser convidado, sem um mandato de busca e apreensão. Ou seja, se essa mulher não trazer esse problema para a rua,
pouco ou quase nada as polícias têm de que fazer. A titular da primeira delegacia especializada no atendimento à mulher da capital destacou a importância da atenção aos sinais que muitas vezes indicam uma tendência à violência. É uma questão cultural e cabe a toda a sociedade, né, participar para tentar coibir. É necessário que as rodas de homens, de amigos também prestem atenção aos sinais de agressividade, aos sinais de machismo, piadas machistas, brincadeiras, todas essas situações, elas reforçam essa atuação violenta do agressor e tudo isso tem que ser combatido, né? Para a comandante Nádia, 3 medidas seriam essenciais para diminuir os casos de feminicídio no estado: ampliar a rede de proteção à mulher, fortalecer a Patrulha Maria da Penha e realizar mais casas de acolhimento para mulheres vítimas de violência, além de estar ciente de que se pode denunciar uma prática de violência. Essa mulher tem que chegar primeiro na porta de uma assistência social, da saúde, de um conselho de direitos das mulheres, numa diretoria de política para as mulheres, para entender todos os seus direitos, para entender qual o fluxo que ela vai ter a partir do momento que ela denunciar, o que vai acontecer com ela, com seus filhos, o que é uma medida protetiva de urgência. O que nós vemos na grande maioria das mulheres é que elas não conhecem os seus direitos, elas não têm conhecimento da legislação, elas não sabem o que é uma medida protetiva de urgência que pode ser solicitada para si e para os seus filhos. É sempre importante lembrar que as denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas em qualquer delegacia de polícia do estado, de forma online ou presencial, e também por meio da Central de Atendimento 180. O governo do estado do Rio Grande do Sul apresentou o projeto de requalificação do Centro Administrativo Fernando Ferrari, uma parceria público-privada que prevê, entre outras melhorias, a ampliação das vagas de estacionamento e a adição de 9 andares ao edifício. Os detalhes você confere agora na reportagem na tela. Com uma área de mais de 100 mil metros quadrados entre a usina do gasômetro e o Parque Marinha do Brasil, o CAF é um dos edifícios mais icônicos da capital. Inspirado na arquitetura modernista de Brasília, o complexo começou a ser construído em 1976 e foi inaugurado em 1987. O prédio principal abriga 18 secretarias do Estado, distribuídas em 21 andares, além do anexo, onde funciona a Secretaria da Educação e a Casa da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, totalizando 19 órgãos instalados no conjunto. O edifício também é conhecido popularmente pelo seu formato icônico, que lembra uma pista de skate. Em setembro de 2025, o prédio serviu como uma espécie de rampa para um evento internacional em que o skatista Sandro Dias, conhecido como Mineirinho, quebrou um recorde mundial ao realizar uma descida de 70 metros de altura pela lateral do edifício. Agora, uma parceria público-privada prevê a construção de mais 9 andares. Hoje o CAF ele já concentra uma boa maioria das secretarias de Estado, mas a gente tem uma demanda premente, né, por mais estações de trabalho, por trazer outras secretarias que hoje não estão alocadas aqui. Então a gente está investindo nesse projeto de parceria público-privada para expandir, né, as estações de trabalho aqui do CAF. Então a gente vai completar os 9 andares aqui do prédio, retomando o projeto original. E também quer integrá-lo melhor à cidade, né? Então, hoje o CAF é cercado e a partir desse nosso projeto a gente quer, né, na verdade, né, retirar ali todas as cercas, todas as barreiras físicas que impedem, né, a sociedade e os outros usuários para adentrar aqui no CAF, para tornar ele, de fato, uma grande esplanada ali, melhorar um pouco a oferta de serviços, não só para os servidores, mas também para quem circula aqui no bairro, nessa região central da cidade, né, que precisa ser mais ativada, que é próxima à orla, né, a gente está num local nobre. Então, acho que, resumindo, né, a PPP ela visa qualificar todo esse ambiente de trabalho aqui dos servidores do governo do estado, né, aumentar as estações de trabalho, mas também integrar toda essa região aqui à cidade de Porto Alegre, né, dando o destaque que ela merece, né, e ativando aqui o centro da cidade. Uma das grandes vantagens da PPP é a gente também incorporar, junto com os investimentos, toda a parte operacional aqui do complexo, né? Então, hoje o Estado ele já tem que arcar com uma série de serviços terceirizados para fazer a limpeza, a manutenção
manutenção, a vigilância aqui do complexo e todos esses escopos, né, até mesmo o mobiliário, também vão estar previstos na PPP, mas sob a responsabilidade de um único parceiro privado. Então, isso vai trazer um ganho de eficiência aqui para o Estado no longo prazo e, inclusive, ajudando a gente a reduzir custos, né, porque a gente otimiza muito e passa a acompanhar a execução desses serviços medindo muito mais a qualidade. Então, além, né, de conseguir promover esses novos investimentos que o poder público não conseguiria fazer, tanto por não ter o recurso, quanto por também, né, não ter muitas vezes o know-how para executar essas obras rápidas, a gente também endereça, né, uma preocupação com os custos de fato da operação e de manutenção de todo o complexo, que fica assegurado ao longo dos 30 anos da concessão. Outra demanda é reacomodar a equipe de técnicos da Secretaria da Educação, que desde a enchente de 2024 utiliza um prédio alugado para realizar os trabalhos. Além disso, as obras, que devem começar em 2028, pretendem integrar mais o espaço com a população de Porto Alegre. Para que ele seja mais convidativo, né? Hoje, quem passa ali, por exemplo, pela Orla, não tem o ímpeto, né, de entrar aqui dentro do complexo do CAF, porque ele é todo cercado. Então, a partir do momento que a gente cria, né, mais avenidas de acesso, espaços verdes, fica muito mais convidativo e, de fato, as pessoas vão se interessar por conhecer aqui o projeto que é tão icônico para a cidade, né? E até um pouco mais da sua história, né? Então, a gente está falando aqui, né, de um projeto que foi feito ali em 1971, com obras que começaram nos anos seguintes, e a gente quer resgatar o máximo do objetivo, né? Então, é claro, né, que o projeto de hoje que a gente está propondo, ele não é exatamente aquele de 71, porque o Estado tem novas necessidades, né? Precisa de mais espaços, inclusive de convivência e as próprias estações de trabalho, mas de certa forma a gente quer que o complexo ele vire uma grande esplanada, né, onde todos possam se encontrar, conhecer os serviços e resolver um pouco mais as questões diárias de forma facilitada. A seguir a gente vai falar de esportes e olha com quem? Ele, Rogério Amaral. Tá pronto, Rogério? Sempre pronto, né? Alerta e operante. Vamos voltar em seguida, depois do intervalo, e falar tudo sobre o esporte com o Rogério Amaral. A gente volta em seguidinho, o intervalo é rápido e a gente espera vocês. Como se dizia antigamente, a vinheta identifica Rogério Amaral. Agora sim, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Vou identificar o programa também aqui, ó, RS em Movimento, né? Só pra gente ter certeza que a gente voltou com o RS em Movimento. Aqui tá em todo lugar aqui, tá bastante embandeirado, e a gente sabe que tá aqui, e agora é hora do esporte com o Rogério Amaral. Vamos começar com o quê? Vamos Palestino começar e com Grêmio? o Grêmio, né? O Grêmio que joga amanhã no Chile, lá, diante do Palestino. Sul-Americana. Na Sul-Americana. O Grêmio vai fazer um roteiro aí, envolvendo o Sul-Americano e Campeonato Brasileiro. Mas amanhã é isso que importa, é o jogo fora de casa, lá em Santiago do Chile, diante do Palestino. Vamos confirmar as informações com Giovanni de Oliveira na tela. O Grêmio viajou nesta tarde para Santiago, no Chile, onde enfrenta o Palestino, amanhã às 9h30 da noite, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Antes do embarque, o técnico Luiz Castro comandou o último treino de preparação para a partida. O time não poderá contar com o volante Nardoni, que cumpre suspensão após ter sido expulso no jogo contra o Deportivo Riestra. E Amuso, com dores no tornozelo, deve ser preservado. O zagueiro Gustavo Martins, que cumpriu suspensão contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, fica à disposição de Luiz Castro. Qual é a dificuldade desse jogo para o Grêmio, Rogério? Qual é o nível? Dificuldade, o Grêmio, porque o Grêmio tem que vencer esse jogo, porque quem concorre com o Grêmio é o Montevideo City Torque, que venceu a partida lá. Então o Grêmio precisa disso também. Agora, por que o Amuso não deve jogar? Vamos lembrar como é que foi a entrada do jogador do Curitiba, do zagueiro Jaci, nos últimos instantes da partida, uma entrada violentíssima no tornozelo do Amuso. A gente tem aí para mostrar como no último jogo? Foi. Olha e preste atenção à entrada. Ai. Isso não tinha necessidade. O Grêmio vencia já a partida por 1-0, era final, os acréscimos. Olha a entrada do zagueiro Jaci. Foi dura. Que maculou
né? Estragou, ele vinha tendo uma boa participação, esse zagueiro do Curitiba, mas ele entra propositalmente no tornozelo do Amuso. Tanto que depois o próprio jogador do Curitiba foi ao vestiário do Grêmio pedir desculpas para o Amuso. Sim, certamente não foi intencional, mas foi duro. Mas foi, olha, ele esquece a bola e vai, olha lá. Então, e por conta disso, o Grêmio tem um prejuízo muito grande, não vai provavelmente contar com o seu titular da ponta esquerda, que é o Amuso, para esse jogo importante porque de amanhã. Porque ele está com dores justamente Palestino. no tornozelo, naquela região que foi ali. atingido, exatamente. Bom, mas aí a gente tem que conferir por que é importante a vitória do Grêmio nesse jogo. A gente tem a tabela de classificação desse grupo da Sul-Americana, e é necessária uma vitória do Grêmio, né, para que tenha a possibilidade aí, ó. Aí a tabela. Tá? Antes do jogo do Grêmio, o jogo do Grêmio amanhã é 21h30, mas às 19 horas nós temos um enfrentamento, tá, do Deportivo Riestra, tá, que está lá com 1 ponto apenas, diante do Montevideo City Torque. Tá? Esse jogo vai ser na Argentina, então o Deportivo Riestra, nesse jogo é importante que ele vença, ele vai para 4 pontos, passa o Grêmio, mas o Grêmio vencendo o Palestino vai para os mesmos 6 pontos que ficaria o Montevideo Torque. Então, por isso, é muito importante a vitória do Grêmio, eu diria, fundamental para que o Grêmio continue, né, brigando por essa posição de primeiro colocado no grupo, lembrando que na Sul-Americana, só o primeiro, o segundo vai depois para aquele play-off com os terceiros colocados da Taça Libertadores. Play-off é nome bonito para repescagem, né? Uma repescagem. São 2 jogos entre aqueles que ficarem em terceiro lugar nos grupos da Libertadores contra os segundos colocados nos grupos da Sul-Americana. É isso de Grêmio? Grêmio é isso aí. Podemos então passar para o Internacional, que como tem uma agenda mais tranquila, o pessoal está jantando lá, está fazendo janta, encontro. É o projeto que o Tinga tem. Mas é um projeto muito importante. Estou brincando aqui, mas é um projeto muito legal. Então, o Tinga vem lutando, vem procurando reunir empresários colorados para que façam uma reforma no centro de treinamento do Internacional, no CT Parque Gigante. Que foi atingido pela enchente. Foi atingido pela enchente. O Internacional reformou, reconstruiu o CT, melhorou, é verdade, mas ainda está muito aquém de CTs como do Palmeiras, por exemplo, ou até de outros times do interior de São Paulo. O Mirassol, que venceu o Internacional recentemente, dentro do Beira-Rio, o Mirassol tem um CT exemplar também. Então a gente passa pelo do Atlético Paranaense, que é o CT do Caju, em Curitiba. Então são CTs que são superiores aí, em termos de equipamento e em termos de qualidade funcional, ao CT do Inter. E o Tinga quer fazer justamente isso. Então ontem ele reuniu, depois de vários contatos, reuniu num jantar nas dependências do estádio Beira-Rio. Eu vou pedir novamente que nós temos aí as imagens, né, para ilustrar esse jantar. Esse jantar do Tinga com empresários com do os empresários. Vou botar a imagem. E quem, inclusive, está também aí chegado, vocês vão ter a oportunidade de ver que isso é nas dependências de um dos camarotes, Sim, do estádio Beira-Rio, lá. Olha a taça que está lá no fundo. Olha ali, ó. Taça de campeão mundial. Essa é para poucos, 2006, exatamente. Então o Já Tinga, faz tempo também. O Tinga está reunindo aí os empresários que são colorados, né, como, por exemplo, o Winston Link, da família Link, que nós conhecemos bem aqui em Porto Alegre. Instituto Link, da empresa da Évora Investimentos. Nós temos o Walter Ghislandi, que é empresário do setor supermercadista, que está entrando aqui já faz alguns anos em Porto Alegre com o supermercado Bistec. É o homem do Bistec. E é uma surpresa, porque é um grupo de Santa Catarina, mas tem esse histórico dele aqui com o Internacional. Também a família Maggi, que tem as ligações aqui com o Rio Grande do Sul. Blairo Maggi, que inclusive foi grande governador do Mato Grosso do Sul. Então, esses são os investidores. E quem se dispôs agora também, sinalizou de ser um apoiador e também, quem sabe, investidor, o ex-goleiro Alisson do Internacional, atual goleiro titular da seleção brasileira.
Então, esse é o projeto do Tinga para que tenha uma reformulação no CT. Não é no Parque Gigante. Parque Gigante é a parte. É toda a área. É que o CT fica lá num espaço do Parque Gigante. Então, é isso que o Tinga está mobilizado para fazer. Mas nem tudo é só, eu diria, flores aí no Internacional, né? Só uma perguntinha aqui, um parênteses rápido. O Alisson vai voltar para o Internacional, vai encerrar a carreira aqui em Porto Alegre, né? Ele não tem uma ligação sei. forte, né? Ele tem, gosta. Mas eu não sei se ele vai voltar. Ele já esteve aí em cogitação de sair do Liverpool, mas continuar jogando na Europa. Acho difícil, viu, Renato? Não, mas eu digo mais pro final da carreira, assim, e tal. Mas aí não dá pro final. Seria uma glória, né? Goleiro com 40 anos de idade, 40 e poucos, aí são poucos que estão jogando. Mas tem. Mas tem, né? Difícil. Mas tem, mas tudo bem. Foi só uma pergunta. Qual é a não tudo são flores? Porque a situação do Sub-20 do Internacional, que foi rebaixado, né, para a Série B o ano passado, e vem dando vexames aí nesse início da Série B, sofrendo 3 goleadas consecutivas, inclusive dentro de casa, uma delas. E aí nós tivemos na sexta-feira aí uma demissão em massa, inclusive com a saída do diretor responsável, saída de treinador, tudo. Já tem o Internacional um novo dirigente para a categoria, um ex-dirigente do Flamengo, que esteve aí na promoção, por exemplo, de Lucas Paquetá, de Vinícius Júnior, né, que é o Carlos Doval. Ele já está, né, Carlos, não é Naval, é Carlos Noval. Carlos Noval, né, que é o novo diretor da base do Internacional. E nesse meio tempo, o ex-jogador do Internacional, formado na base do Internacional, hoje eu não sei se ele é um influencer, é um comunicador, ele tem um podcast, enfim, né? O Rafael Sobis soltou o verbo não apenas contra os dirigentes e os profissionais, treinador, enfim, ali, comissão técnica. Soltou o verbo também contra os jogadores que estão passando vergonha e fazendo o Internacional passar vergonha. Vamos dar uma conferida na manifestação do Sobis. Na tela. E também vai um recado para os meninos. Criem vergonha na cara de vocês também. Criem vergonha na cara de vocês. Poxa, vocês representam o Esporte Clube Internacional. Vocês têm que ter muita vergonha na cara de estar passando por isso. De estar fazendo com que o Inter não seja respeitado. Todo mundo tem culpa. Os profissionais que comandam vocês, os diretores, esses que foram todo mundo embora, mas principalmente vocês. Se vocês querem entrar em campo para passar vergonha, vão embora. Peçam para ir embora. Eu ajudo a formar uma base nova lá. Eu vou buscar um monte de guri aí na rua. Mas não façam isso. Não façam isso. Tá muito mimimi. Tá muito gostosinho jogar na base dos clubes. Tá muito gostosinho. Tudo popstar, Mauro. Tudo brinquinho, tudo se achando gostosão. Não joga nenhuma. Chamada do Sobis, hein? Foi falou complicado. A verdade, hein? O diretor da base, não é, que era o Luiz Caldas Milano, por alegados problemas pessoais, se afastou. Mas foram demitidos o Fernando Reck, né, que era o executivo, o gerente de captação, Luther Alves, e o treinador, o Mário Jorge. E assumiu agora, já está em Porto Alegre, o Carlos Noval, que é, a partir de agora, o responsável pela base, pelo Sub-20 do Internacional. Tomara que dê certo. Não vou dizer nem se melhora, tomara que salve, né? Salve de não continuar desse jeito. Vamos pro Caxias 2, interior. Ipiranga e 1 interior. Tem matéria do Giovanni de Oliveira também sobre isso. Vamos lá, na tela. Pela Série C, o Caxias venceu o Ipiranga de virada no Estádio Centenário. Após o gol de Danielzinho para o Ipiranga, Calisson recebeu e empatou para o time grená. Já no segundo tempo, Salatiel, de pênalti, garantiu a vitória do Caxias, 2-1. Com o resultado, o time da Serra chegou a 6 pontos e alcançou a 8ª posição, fechando o grupo que se classifica para a segunda fase. O Ipiranga caiu da vice-liderança para a 5ª posição com 7 pontos. E aí, Rogério? Agora é o seguinte, tem que sempre lembrar por que se fala no 8º, porque na Série C se classificam os 8 primeiros, aí são divididos em 2 grupos de 4 e aí nós temos 2 quadrangulares para apontar aqueles que subirão para a Série B.
O ano passado o Caxias liderou a competição na fase classificatória e depois terminou indo muito mal no quadrangular e não conseguiu subir para a Série B. O Caxias, a gente espera que esse ano um dos dois consiga. O Ipiranga também já andou batendo na trave, né, como se diz no futebol, já andou próximo aí nos anos anteriores de subir para a Série B e também não conseguiu. Vamos esperar que um deles pelo menos consiga agora. O próximo jogo, o Caxias vai a Manaus jogar contra o Amazonas, enquanto que o Ipiranga recebe no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, o Ituano do interior de São Paulo. Muito bem. Anchieta vence torneio sul-americano. Rapaz, isso aí para mim toca muito, né? Porque eu sou ex-anchetano, joguei muito tempo na seleção do colégio e agora vejo esses meninos aí conquistar um título de expressão extraordinária, que é uma competição sul-americana, né? Então, foi uma vitória, né? O time masculino venceu o Asa do Paraguai nas penalidades máximas após 1-1 no tempo normal, fez 3-1, né, nos pênaltis. A gente tem aí a ilustração, a última cobrança de pênalti que deu a vitória para os guris do Colégio Anchieta. Tem a narração do Thales Aliade, vamos conferir na tela. O Colégio Anchieta, em Porto Alegre, foram campeões no futebol do Torneio Internacional de Escolas da América do Sul, disputado em Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo. A competição reuniu 9 escolas do Brasil e do Paraguai. No vôlei, os gaúchos ficaram na 6ª posição. Santo Antônio... O Anchieta também tinha uma tradição no vôlei. Então, continua isso, é uma tradição do Colégio Anchieta, mas a mim particularmente toca muito essa vitória dos meninos, né? Legal. South America International Schools Tournament, ou Torneio Internacional de Escolas da América do Sul. A sigla que está na tela ali, Exatamente. Então, parabéns aos anchietanos. Para essa meninada do Anchieta, e especialmente da seleção de futebol que conquistou o título. Eu não sei se a gente vai terminar com uma notícia triste ou se é para melhor, o Rogério é que vai nos dizer. Essa demolição do pórtico do Guarani de Camaquã, a gente já pode mostrar a imagem enquanto o Rogério vai comentando. Então, é um clube que tem uma tradição no interior do nosso estado, aí no futebol, o Guarani Futebol Clube de Camaquã, desde 1946, não é? Só que vai para uma melhor. E vai ter um empreendimento comercial. Essa é uma imagem simbólica porque é o pórtico de entrada que está sendo ali já nesse momento em que está andando o empreendimento sendo demolido. Mas o Guarani Futebol Clube vai para um complexo esportivo. Vai para outro lugar. Complexo Poliesportivo Rui de Castro Neto. Então, não vai fechar o Guarani. Não, lá de Camaquã. Não vai ficar sem casa também. Não, vai continuar existindo. Vai continuar o futebol lá do Guarani. Uma imagem ilustrativa aí para o fim de uma era, né? E começo de outra. Valeu, Rogério Amaral. Valeu. E mais uma vez, me permita, né, puxar a brasa para o meu assado. Parabéns para o Colégio Anchieta. Mas o homem está feliz. Mas foram muitos anos que eu joguei nessa seleção do colégio. Quantas medalhas lá para o Anchieta, hein? A gente for na casa do Rogério, tem lá uma prateleira cheia de medalhas, né? Fora as outras estatuetas, troféus que ele ganhou como jornalista também e como goleiro, né? É isso? Goleiro, muitos anos na seleção do Anchieta, representamos inclusive o Grêmio Bagé aqui de Petrópolis, no torneio aberto que tinha da Federação. Tem que fazer um especial contigo, Rogério Nacional. Vamos fazer um especial contigo. Mais um, já fizemos um em rádio juntos, agora nós vamos fazer em televisão. Valeu, Rogério. Valeu, aquele abraço. RS em Movimento fica por aqui. Alguém me deu uma informação aqui no ponto eletrônico que vamos... vai ter as imagens em homenagem ao Rogério Amaral. Nós vamos encerrar o programa com as imagens dos guris do Anchieta, legal, tá bom? Legal. 9h da tem ponto de conexão com o Irineu Guarnier Filho e sorte, saúde, sucesso. Espero vocês amanhã aqui, 6h30 na tela da Rede RS. Obrigado pela audiência, uma ótima noite de terça-feira para você.